novas evidências, novas fotos, uma hora sumida que os investigadores ainda não conseguem explicar publicamente. A United Cajun Navy divulgou seu relatório completo sobre o caso de Nolan Wells, levantando novas dúvidas sobre o ocorrido na Horn Island e revelando pontos que os investigadores talvez ainda não consigam confirmar. Vamos analisar as principais descobertas para você. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. Tudo bem, você não precisa que eu diga que esse caso, o caso de Nolan Wells, tem sido cheio de teorias, especulações e perguntas sem resposta. Mas hoje, agora temos algo um pouco mais concreto, talvez. A United Cajun Navy, a equipe voluntária de buscas, que estava na Horn Island poucas horas depois do desaparecimento de Nolan Wells, eles divulgaram seu relatório investigativo completo. E o que eles encontraram é significativo. E para deixar claro, essa não é a investigação do departamento do xerife, mas você fica se perguntando: eles vão se basear nisso? Você tem novas fotos, certo? Fotos que aparentemente mostram como os investigadores acham que os barcos estavam posicionados. Novos depoimentos de testemunhas que podem preencher partes da linha do tempo. E existe essa lacuna crítica. É um intervalo de pouco mais de uma hora que pode conter a chave para o que realmente aconteceu com Nolan Wells. Vamos te mostrar tudo isso, mas também houve novidades desde nossa última atualização. Muitas coisas aconteceram nas últimas 24 horas. E só um lembrete rápido sobre o que estamos falando, caso você esteja chegando agora. Então, esse é o caso do Nolan Wells, de 18 anos, que desapareceu durante um passeio de barco no feriado de 4 de julho para a Horn Island, no Mississippi. Os amigos dele voltaram para o continente sem ele. Os relatos dizem que ele escolheu ficar para trás, possivelmente para conversar com uma moça. 2 dias depois, o corpo dele foi encontrado. Desde então, a família dele tem lutado por respostas. Eles vêm pedindo uma investigação completa por parte das autoridades. Eles contrataram um advogado externo, Ben Crump, para representá-los durante toda essa investigação. Agora soubemos que algumas pessoas que estavam com Nolan, como Warren Hudson, cujo pai ofereceu recompensa de $50 mil por informações, além de outros 2, Jack Spatalo e Morgan Seymour, eles estão revidando. Lançaram uma campanha Give, Send, Go para arrecadar $100 mil. $100 mil e cobrir custos de defesa legal. Na descrição afirmam que foram, abre aspas, receberam ameaças de morte, violência e difamação, sendo injustamente responsabilizados na internet e mídia por suposto envolvimento direto ou indireto na morte de Nolan. A maioria deles nem pôde comparecer ao funeral do próprio melhor amigo. O advogado da família Hudson confirmou a Rolling Stone que a arrecadação é legítima e que o dinheiro será usado para possíveis processos por difamação contra a turba virtual. Aliás, já comentamos sobre ameaças aqui no Sidebar. Elas parecem continuar. O Sun Herald informa que Edward James Porter, de Illinois, foi acusado de ameaçar matar testemunhas e seus familiares na investigação estadual em andamento sobre a morte de Nolan. Ele teria dito a uma testemunha que iria, abre aspas, matá-los, enviou para eles o endereço residencial. Ele também é acusado de dizer a outra testemunha que a mataria, esquartejaria o corpo e colocaria os restos numa mala. E isso acontece após 2 prisões anteriores, uma em Ohio e outra na Califórnia, supostamente relacionadas a ameaças neste caso. E aí você tem a mãe de Nolan, Christine Wansley, que não só tem buscado respostas neste caso, mas agora está reagindo. Ela está reagindo a uma narrativa que tem circulado por aí, dizendo a Don Lemon em seu programa que um dos treinadores de futebol de Nolan o viu na ilha entre 14h45 e 15h30 naquele dia, e disse que ele estava, abre aspas, perfeitamente bem, que ele não estava caindo de bêbado. Ela contesta a ideia de que Nolan estava muito intoxicado, citada em várias reportagens, e questiona por que essa versão foi divulgada, dizendo: essa é uma narrativa que vocês querem usar? Houve um e-mail interno do MDNR que conseguimos que descreve o consumo de álcool de Nolan como elevado. O Departamento de Recursos Marinhos do Mississippi afirma que Nolan havia bebido muito antes de sumir. Porém, o treinador e o Wansley questionam se isso é mesmo correto. Vale lembrar que o relatório toxicológico do estado ainda não foi divulgado. Esse relatório, junto com o laudo da autópsia, está sendo retido até que um grande júri seja formado e tome uma decisão.
prisão. O escritório do xerife segue investigando? Pela lei do Mississippi, o caso deve ir a um grande júri, ponto fundamental. A autópsia oficial do estado já foi concluída, mas os resultados estão sob sigilo. A promotora Angel Myers McCarthy afirma que qualquer morte no condado, exceto por causas naturais ou acidente de carro não criminoso, vai para um grande júri. Assim, o relatório só será público após esse processo. Ainda não temos prazo para isso acontecer. Ok, eu sei que isso é uma mudança total de assunto, mas eu preciso mencionar um patrocinador que realmente ajuda a fazer esses episódios acontecerem. E isso é para todos vocês que são donos de negócios. Acho que vocês deveriam prestar atenção, porque olha, administrar um negócio já é difícil o suficiente, certo? Por que tornar as coisas ainda mais difíceis fazendo tudo manualmente? Ou depender de dezenas de aplicativos que não se comunicam entre si? Bem, é aí que entra o nosso patrocinador. Odoo entra em cena como uma plataforma de gestão empresarial tudo em um, com aplicativos integrados que conectam todas as operações, de vendas e contabilidade, a manufatura e envio. O Odoo gera automaticamente pedidos de venda, faturas e contas de fornecedores com aparência profissional. Ele pode atribuir equipes de vendas, enviar e-mails em cada etapa e usar IA para gerar relatórios que auxiliam decisões. Na manufatura, os apps sincronizam o estoque com atualizações em tempo real de produção e compras, evitando falta de produtos. Na contabilidade, isso também é totalmente automatizado. O Odoo pode criar faturas, rastrear despesas e até resumir dados com IA para economizar centenas de horas. Sabe qual é a melhor parte? Você pode escolher seus aplicativos e até criar fluxos de trabalho personalizados. Então tudo fica totalmente adaptado às necessidades do seu negócio. Leve sua empresa para o próximo nível consultando um especialista da Odoo hoje mesmo, gratuitamente, em odoo.com/sidecar. Agora, quero falar sobre o que a United Cajun Navy descobriu, já que investigam isso desde o início. O relatório deles nos dá a visão mais clara até agora do que pode ter ocorrido na Horn Island naquele dia. Então, o relatório inclui uma foto que eu acredito que a gente ainda não tinha visto antes, porque ela mostra 3 barcos ancorados lado a lado. O Palm Beach, o Triton, que é o barco que acreditamos que Nolan estava, e o terceiro barco, identificado como barco número 3. Isso é interessante, o relatório traz o depoimento de uma testemunha independente, uma mulher que tirou foto dos barcos e afirmou que, quando o grupo dela saiu às 19h30 naquela noite, Nolan não estava em lugar nenhum. Tem mais. Lembra do áudio divulgado, a chamada de socorro feita do barco onde Nolan supostamente estava? Não se sabe se ele estava no barco quando a chamada foi feita, apesar de vídeos sugerirem que não. Lembre-se, a ideia era que o barco estava afundando e os jovens entraram em pânico. A chamada dizia: "Ei, estamos na ponta oeste do Horn e nossa bomba de porão parou de funcionar. Estamos afundando. Vocês podem, por favor, vir? Temos uma emergência." Tem alguém vivo, alguém respirando no barco? Tem alguém no barco? Sim. Há muitas pessoas respirando no barco, então o áudio foi melhorado depois. Pessoas na internet diziam ter ouvido pânico por causa de Nolan ao fundo, mas isso não foi confirmado oficialmente pela polícia. E aqui está o que é importante sobre isso agora. De acordo com esse relatório da United Cajun Navy, a Cajun Navy não conseguiu encontrar nenhuma evidência para estabelecer quando o barco realmente começou a encher de água. A linha do tempo é importante aqui, certo? Lembre-se, os amigos estão dizendo que o barco estava enchendo de água, então eles tiveram que sair, mas Nolan aparentemente escolheu ficar para trás. A United Cajun Navy afirma não ter encontrado nada que confirme essa linha do tempo. Então, quando a água realmente começou a entrar? É importante notar que esse relatório é uma análise independente, não vem das conclusões do Estado ou do xerife. A investigação do Estado continua em andamento, mas claramente temos muito para conversar. E é por isso que trouxemos alguém que pode esclarecer tudo. Agora está comigo Alex Beer. Ele é um mergulhador forense, especialista em policiamento marítimo, que já investigou casos assim. Alex, obrigado por participar. Obrigado por me receber. Desculpa, se quiser dizer obrigado por me receber, espirrei bem na sua introdução. Desculpa. Eu que agradeço por me receber. Obrigado. Pode deixar. Então, Alex, quero analisar isso parte por parte. E quero começar com essas novas fotos que a gente ainda não tinha visto desse relatório. Então você tem esses 3 barcos que estão ancorados lado a lado. O Palm Beach, o Triton é o barco em que achamos que Nolan chegou. Há também um terceiro, chamado Barco 3. Agora, é o seguinte, o próprio relatório diz que essas legendas são anotações da fonte, não as identificações reais de registro desses barcos. Então, a gente consegue descobrir quem estava em qual barco? Isso importa? Fala pra gente sobre isso.
Quer dizer, você poderia... Bom, se você conseguisse os números de registro, obviamente você pode descobrir os donos. Seria difícil, eu diria, descobrir quem estava em cada barco, já que, sabe, a menos que você tenha alguém que estava em cada um desses barcos para testemunhar quantas pessoas eles levaram para lá, quem estava lá. Seria necessário alguma corroboração das pessoas que realmente estavam a bordo. E não vai ter nenhum tipo de manifesto ou algo assim para consultar. Então você vai depender de testemunhas que digam: sim, eu tinha A, B e C no meu barco X, Y e Z estava no meu barco. Essas foram as pessoas que foram para lá conosco. E essas foram as que saíram conosco. Mas isso só seria descoberto por investigação, os investigadores teriam que apurar. E Alex, quero que veja isso. O relatório mostra o posicionamento e movimentação dos barcos. Descobriram que, em uma foto à esquerda, a embarcação chamada Barco X aparece ancorada entre os barcos 1 e 2. Ela não aparece na foto à direita, mostrando o movimento e transição. Por que isso é importante? Quero dizer, isso vai mostrar se esses são os barcos envolvidos na investigação. Fornecer uma linha do tempo de quando estavam lá e onde estavam no mundo, além de indicar quem pode ter estado neles em relação ao caso. E então, um barco não estar lá daria uma indicação bem a que horas, ou mais ou menos a que horas aquele barco saiu, e isso vai influenciar na linha do tempo do caso. Quanto a como eles estão ancorados, ou por que estão posicionados ali, ou, sabe, isso foi tenho certeza. Se você tivesse uma fotografia muito mais ampla daquela área naquele momento, você provavelmente veria 100 barcos ancorados ao longo daquela praia, apenas disputando um lugar para chegar perto da areia e aproveitar as festividades do dia. Sabe, o que estava acontecendo ali naquele dia, no 4 de julho... E aqui é onde fica realmente específico, porque o relatório inclui uma fotografia da linha costeira que acredita-se ter sido tirada às 16 horas e 50, ou seja, 19 minutos depois que o Triton aparentemente saiu às 16 horas e 31. E nessa foto, o barco conhecido como barco número 2, eles dizem que já não está mais na posição original, então às 16 horas e 50. Pelo menos um barco já havia se movido. O relatório observa que Nolan pode estar nessa foto às 16 horas e 50. Mas, você sabe, pode ser. Não está confirmado. E acho que isso vai contra o que ouvimos tanto sobre os relatos de que a última vez que as pessoas o viram, que estavam com ele, foi às 15 horas, certo? Então acho que isso é significativo. Pode ser significativo. Novamente, tudo isso são... Acho que essa reportagem ainda está se desenvolvendo. Eu não sei se algo disso já foi confirmado com absoluta certeza, se isso é definitivo. Acho que, enquanto eles continuam essa investigação, estão tentando restringir as possibilidades. Mas, novamente, isso depende de coisas como fotos que foram entregues aos investigadores pelo público naquele dia. E enquanto eles analisam essas fotografias, estão tentando montar tudo em uma linha do tempo lógica, ou mais concreta. Isso vai levar um tempo. É um pouco difícil. Você tem que identificar. É aquele barco? Sabe, há muitas perguntas. É o mesmo barco? Não é o mesmo barco? É ele ali? Não é ele ali? Eles estão tentando resolver isso. E é difícil, porque diferente da TV, não é só colocar na tela. Vamos melhorar isso. Vamos limpar e rodar. Sabe, não funciona tão facilmente assim. E a maioria das agências realmente não tem essa tecnologia. E essa tecnologia é mais para fins de TV. Não é tão CSI quanto as pessoas gostariam que fosse. Mas isso faz parte da investigação. Antes da linha do tempo, qual o nível de confiança das autoridades em um relatório da United Cajun Navy? Quero dizer, eu não sei o quanto eles naquela área confiariam nisso. Sabe, eles são a Cajun Navy. Até onde me lembro, surgiu mesmo por causa do furacão Katrina, que foi um grupo de cidadãos bem-intencionados que tinham recursos e capacidade de pegar barcos e ajudar as pessoas. E eu acho isso ótimo. É bom trabalhar com grupos de voluntários. Acho que isso faz parte. Não sei se será a peça-chave ou o elo que mantém tudo unido, mas, sabe, é mais informação. E tudo que você pode pedir em uma investigação é reunir o máximo de informações verdadeiras e factuais possível para, basicamente, construir sua investigação. E é aqui que o relatório da Cajun Navy identifica o problema central, porque, de acordo com o relatório, o último avistamento de Nolan corroborado de forma independente ocorreu entre 15 horas e 23 e 16 horas e 27. Então esse é um intervalo de pouco mais de uma hora, e ainda não houve informações para preencher essa lacuna aqui. Então, sabe, Alex, com base na sua experiência investigando casos como esse, o que pode ter ocorrido nesse intervalo? Como investigar? É uma hora desaparecida, sem testemunhas públicas até agora. Não sabemos o que as autoridades sabem ou com quem falaram, mas parece haver essa lacuna. E em certo momento, você está falando de uma ilha barreira. Ela é isolada, fica a 10 milhas
da costa. Mas ao mesmo tempo, não é só uma ilha pequena, mas relativamente grande, com muitos barcos e pessoas. Dado esse intervalo de tempo, o que devemos considerar? Como investigar isso? Acho que precisamos ter cuidado com todos os detetives online por aí que, você sabe, as informações que estão atualmente disponíveis ao público podem não ser tantas quanto as que estão disponíveis para os investigadores atuais. Você sabe, aqueles que estão vindo, participando de programas como este e fazendo outras coisas, estão agindo com base no que sabem. Isso não é exatamente o que os investigadores sabem. Eles nem sempre são obrigados ou devem querer compartilhar tudo. Falamos muito sobre transparência, mas ao conduzir uma investigação, às vezes você precisa reter informações para não induzir outras possíveis testemunhas a conclusões. E por isso, não sabemos se esse intervalo é menor ou maior neste momento do ponto de vista dos investigadores. Os investigadores continuariam buscando quem estava lá no dia, marcando entrevistas, garantindo que mantenham suas versões e coletando o máximo de informações possível. Na verdade, pode simplesmente existir uma lacuna ali, com 100 pessoas em um. Por falta de um termo melhor, uma grande festa. Quem realmente está prestando atenção em uma pessoa específica e meio que observando ela quando, sabe, ele está fazendo o que quer que estivesse fazendo, você não está necessariamente acompanhando todas essas pessoas de forma individual. Vale lembrar que quando este relatório foi concluído, a investigação seguia em andamento pelas autoridades. Portanto, as coisas ainda podem mudar. E esse relatório da Marinha também destaca algo muito importante que eu quero mencionar aqui. Eles não conseguiram estabelecer uma, aspas, contínua cadeia corroborada de forma independente desde a última vez que Nolan foi visto até as 16h31. Isso é incomum? Sim, isso não é incomum. Quero dizer, se você se imaginar em qualquer grande reunião, se você fosse tirado da multidão e então perguntassem: você pode me dizer onde esteve a senhora do vestido vermelho que você vê aqui durante a noite? Se você não estivesse atento a ela, como saberia? Por isso querem o relato de todos. O tempo é curioso, pois em eventos ou festas, com que frequência você fica de olho no horário, a menos que precise ir a algum lugar? Isso não é fácil de reconstituir minuto a minuto o que aconteceu. Nesse caso, você lida com muitas crianças que fazem suas coisas e se divertem. Eu não sei o quanto elas estão prestando atenção, se estão distraídas com outras coisas. Então é difícil. Os investigadores certamente estão enfrentando uma batalha difícil, especialmente sob o escrutínio e a atenção pública que esse caso recebeu, sabe? Todo mundo quer respostas. E eles também querem. Mas leva tempo para tentar descobrir essa parte. Quero retomar algo que mencionei antes. Segundo o relatório, havia uma mulher na ilha chamada Caitlin Bouchard, que aparentemente tirou uma foto das embarcações e relatou que Nolan não estava à vista quando um grupo deixou a ilha às 19h30. Essa é a captura da declaração dela acima da foto. Alex, vamos falar sobre isso por um momento. 3 horas. Aparentemente, depois que os amigos foram embora, de acordo com essa testemunha, Nolan já poderia ter saído da área. Isso é, eu acho, significativo. Eu acho que esse horário, das 19h30, é importante, porque uma grande discussão é como ninguém viu o que aconteceu com ele, mesmo que tenha sido acidental ou qualquer que fosse a situação. Como isso se encaixa na linha do tempo e na análise? Uma coisa é dizer que a última vez que todos o vimos ou estivemos com ele foi à tarde, mas agora aparece esse relato das 19h30. A última pessoa conhecida ou a última testemunha que diz ter tirado essa foto afirma que Nolan não aparece em lugar nenhum. Isso mostra que, se ele não está em lugar nenhum, às 19h30. Esse é basicamente o ponto final, certo? Se ninguém o viu depois, era 15h30, 16h30. Agora, 19h30. Essa é a janela que você precisa analisar dos dois lados e começar a trabalhar. Podemos reduzir essa janela para uma janela menor e talvez ter uma ideia melhor de quando exatamente ou onde ele estava quando desapareceu. Então, houve alguma sequência de eventos que aconteceu naquele momento que indicaria o que possivelmente aconteceu? Sabe, a realidade também é que eu sei que há algumas perguntas sobre autópsias e sobre as 2 autópsias que foram feitas. Eu sei que uma delas diz agora que não há causa de morte confirmada. Mas vamos supor, por hipótese, vamos supor que tenha sido um afogamento. Diferente da TV, nem sempre é esse grande evento com alguém gritando socorro. Às vezes a vítima simplesmente desaparece sem que ninguém perceba.
Você pode esclarecer isso por um minuto, porque em situações como essa você está lidando com um ambiente muito específico. E há uma discussão agora sobre se Nolan tinha bebido e até que ponto. Na sua experiência, o que você quer dizer com isso? Tipo, me dê um cenário em que isso poderia ter sido um afogamento acidental, ninguém viu ele e ninguém poderia tê-lo ajudado. Falando de linhas do tempo, tratamos de eventos. Consegue imaginar um cenário em que isso ocorreu? Quero dizer, praticamente o único cenário em que isso poderia ter acontecido, o cenário que eu acho vem à mente. E de forma alguma estou dizendo que foi isso que aconteceu. Mas um cenário que faria sentido seria ele se encontrar preso, sem um meio de transporte. Ele é um jovem saudável e atlético. Ele pensa, cara, vou ter que nadar até lá. Fica cansado, entra em pânico e se afoga. E ele tem 18 anos. Vou te dizer que mortes por afogamento e vítimas de afogamento nos Estados Unidos, ele está nessa categoria, nessa faixa de 18 a 24 anos. E as pessoas sempre perguntam, por que isso? Eles são jovens e saudáveis. E isso inclui até pessoas que sabem nadar. Mas também, para quem lembra de quando tinha 18 anos, você se sente praticamente invencível. Você pensa, eu consigo fazer isso, não é tão longe, consigo chegar lá. Infelizmente, muitas vezes é aí que as pessoas se metem em apuros. E até mesmo um nadador saudável e bom pode se afogar. Quero dizer, só porque você sabe nadar e é atlético, não significa que você não está sujeito a ficar cansado e entrar em pânico. Esse é um dos motivos pelos quais conversei sobre isso com Joseph Scott Morgan no nosso sidebar de ontem, que mesmo se a autópsia oficial do Estado concluir que isso foi resultado de afogamento, você ainda tem todas as peças do quebra-cabeça? Você ainda sabe exatamente o que aconteceu? É tão complicado. E olha, aliás, voltando ao relato daquela jovem, sabe, a declaração dela, o relatório da Marinha observa que essa declaração é potencialmente útil como uma observação negativa. Eles ainda precisam corroborar isso. Eles ainda precisam verificar isso. Alex, quero analisar outro assunto que tem dado muito burburinho. Estamos avançando até aqui, quero comentar sobre o pedido de socorro, quando esses jovens disseram que o barco afundava. Esse áudio é muito importante porque tem sido uma parte fundamental da versão do amigo. Eles dizem que o barco estava fazendo água, por isso tiveram que sair. O relatório da Marinha diz que não há evidências para confirmar quando isso aconteceu. E também é significativo o relatório do MDMR, que é o Departamento de Recursos Marinhos do Mississippi, observa isso. Às 4h31, o barco se moveu de 0,6 a 4,2 nós por quase 1 hora antes de retomar a operação normal às 17h25. Então, novamente, nós vimos muita coisa. Vimos vídeos divulgados sugerindo que recebem ajuda, e Nolan não aparece a bordo. Há muita discussão sobre a ligação de áudio. O que se ouve ao fundo? Se um barco estivesse realmente fazendo água, que evidências deveriam existir? Como a velocidade do barco afeta sua análise disso? O que deveríamos estar pensando? Bem, quero dizer, obviamente você sabe por que o barco está fazendo água. Afinal, um barco em boas condições não deveria estar fazendo água. E algumas razões lógicas seriam danos ao casco, que seria uma maneira de um barco entrar água, ou uma falha em algum passacasco, que está puxando água para dentro ou empurrando água para fora do barco, como uma bomba de porão. Mesmo normalmente acima da linha d'água, se houver muita gente a bordo, o olhar de reboque pode ter sido danificado. Várias coisas podem causar entrada de água no barco. A velocidade, então, indicaria que, na maioria dos barcos, se você tem potência e está avançando, isso força a água para a parte de trás do barco, o que permite que ela saia pela gravidade, escoe pelos ralos. É melhor continuar se movendo para manter a água saindo do que parar e deixar que ela tome o barco. Isso também pode indicar a velocidade, sugerindo que não conseguiam ir muito mais rápido. Pode haver várias causas para isso, e vemos isso com frequência. Barcos chegam dizendo, ei, meu barco está fazendo água. Eles querem atravessar rápido uma zona com limite de velocidade, porque se reduzirem, a água supera as bombas de porão. Por isso, preferem seguir acelerando. Eles consigam voltar para o seu cais, para o elevador de barcos, ou cheguem a algum lugar onde possam encalhar o barco na praia, para não precisarem resgatar o barco depois e lidar com isso dessa forma. Quero saber sua opinião antes de encerrarmos. O relatório da Marinha aponta 5 problemas que ainda precisam ser resolvidos. Segundo o relatório, os investigadores devem autenticar o último avistamento de Nolan, corroborado de forma independente, confirmando horário, local, fonte e meio. Segundo, autenticar o material das 13h23 e das 4h27. Determinar se esses horários são de eventos, de postagem ou de gravação de tela.
Terceiro, identificar o barco X, determinar quando ele saiu da configuração, para onde foi e quem estava a bordo. Quarto, autenticar a saída das 4h31 usando dados eletrônicos primários, não apenas lembranças. E quinto, criar uma lista completa de ocupantes, pessoa por pessoa, da embarcação e comparar a declaração de cada um com o registro visual. E o relatório da Marinha diz que, até que esses 5 pontos sejam resolvidos, qualquer narrativa que afirme certeza sobre Nolan, o que ele estava fazendo, seus movimentos, entre aspas, excede o que as evidências fornecidas podem sustentar. Me diga o que você pensa sobre isso. Se algum dia formos realmente resolver, como você lidaria com esses 5 pontos de possível incerteza? Espero que as autoridades estejam fazendo isso. Sim, acho que todos esses pontos são válidos. Certamente não acho que seja algo que os investigadores das autoridades policiais já não estejam tentando fazer. E, embora eu aprecie a opinião, e como investigador, eu apreciaria a opinião da Marinha Cajun ou de alguém que tem experiência nisso. Posso assegurar que os investigadores estão trabalhando nessas questões, analisando dados de GPS dos barcos e buscando horários específicos em registros eletrônicos e em relatos de testemunhas. E ver o quanto essas informações batem e estão trabalhando em todas essas questões. Mas, novamente, eu também ressaltaria que estamos falando de centenas de pessoas. Nem todo mundo que estava naquela ilha naquele dia, tenho certeza, se apresentou para dizer, sim, eu estava lá. Porque vai ter um segmento desse grupo, não necessariamente o grupo imediato, mas um grupo dos festeiros da ilha que pensa, eu não quero fazer parte disso. Não que eles estejam tentando, não, como se fossem culpados. Eles apenas pensam, não quero me envolver. Bem, com as ameaças e toda essa tensão nas redes sociais, eu não me surpreenderia com isso. Então, eu acho que eu acho que é aí que a gente tem que, nos dias de hoje, nessa era de gratificação instantânea que a gente recebe de, sabe, YouTube e da internet, para o processo meticuloso que é necessário para construir uma investigação tão aberta como essa, com tantos elementos em jogo. A família quer respostas. Alguém quer culpar alguém por isso. E tem muita coisa envolvida. E as pessoas querem colocar nisso coisas que eu não, na minha opinião, não acho que sejam relevantes. Sabe, seja isso questão de raça, ou se é, sabe, ele era isso, ou ela era aquilo, ou o grupo é isso. Tem muita coisa, e aí você tem tudo aquilo que eu acabei de chamar de seção de comentários, que só quer jogar coisas lá para ser, sabe, incendiário, ou provocar alguém. Acho que isso acaba confundindo tudo. A polícia sente pressão do público, claro, e deve sentir. Mas eles também estão tentando fazer o que podem com as informações que têm e construir sua investigação. E é por isso que a família contratou o Ben Crump, porque se tem uma coisa que você pode dizer é que isso chama atenção para o caso, e eles estavam preocupados que isso fosse acabar sendo, sabe, sem ação criminosa, nada para ver aqui. Eles querem uma investigação completa. Ao contratar Ben Crump e atrair atenção ao caso, muita gente está de olho. Antes de te liberar, me diz uma coisa, sei que você só acompanha as reportagens como eu, e não tem todas as provas. Você acha que isso aponta mais para um acidente ou para uma ação criminosa? Bom, quero dizer, sem todas as informações do laudo da autópsia, então isso seria como atirar no escuro vendado. Se for uma ação criminosa, com base nos achados da autópsia e em qualquer tipo de ferimento que ele possa ter sofrido, eu esperaria e gostaria que as pessoas responsáveis fossem levadas à justiça. Se a autópsia e as evidências mostrarem que não houve crime aparente, ou que não há ferimentos nele além do que parece ser um afogamento, quero que a família se sinta confiante na investigação que foi realizada. E essas são duas coisas muito diferentes de se lidar, porque nenhuma família quer perder um filho. E isso é algo muito difícil de aceitar. E é um processo de luto enorme. E para todos que estão aí oferecendo conteúdo ou comentários que não ajudam a avançar, existe uma família de luto pela perda do filho. E isso é trágico. Se foi um acidente trágico, eu quero ver a comunidade se unir e celebrar a vida desse garoto. Pelo que todos dizem, ele parecia ser um jovem maravilhoso, ativo em seu bairro, na escola, com os amigos e com a família. Espero que ele seja sempre lembrado por isso.
Ofereço minhas condolências à família e torço para que os investigadores descubram o que aconteceu. Com certeza. E olha, a cronologia está meio estranha, porque não sabemos em que ponto está a investigação do xerife, não sabemos quando isso será apresentado a um grande júri, mas vamos ver. Queremos que essa família encontre algum consolo, queremos que essa família tenha respostas. É uma situação realmente perturbadora. Alex Peer, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço. Obrigado por me receber, Jesse. Isso é tudo por agora no Sidebar, pessoal. Obrigado por nos acompanharem. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvirem podcasts. Também podem nos assistir no Peacock da NBC. Para me seguir, estou no X e Instagram. Meu programa Jesse Weber ao vivo na News Nation, de segunda a sexta, 23 horas. Até a próxima!